Estás a ver aqui estes troncos todos? É uma árvore que fomos a cortar aí no fim de novembro, quando cai a folha, na boa lua, e é destas peças que saem as várias máscaras. Em geral, um bocado destes é cortado ao meio, com a motosserra, e depois de cada lado dá uma máscara, pronto, quando já são assim troncos maiores. Depois o tamanho, depende, se queremos fazer máscaras maiores, com cornos maiores ou mais pequenos. Depois cortamos aqui ao meio, podemos com a motosserra dar alguns toques primeiro e tal, e já está. A partir daí vem para aqui, e depois aqui começa o nosso trabalho a esculpir e a criar a máscara. Sabéis aqui uma sula e uma enxó, em português. Esta é do meu bisavô e é fantástica. Ainda foi feita no ferreiro, tem um corte muito macio. É uma ferramenta interessante que já nos vem do tempo do Neolítico, que as havia em pedra, e ainda hoje eu a utilizo. Depois começamos, então, depois dos cortes que eu fiz, começamos a tirar a casca da madeira e vamos tirando com a enxó estas partes mais grosseiras, não é? para avançar trabalho. Conforme nós vimos aqui aos cortes, já temos de ter um bater certeiro, não é? Umas mãos que já sabem aquilo que estão a fazer. Pronto, aqui já nos começa a sair o nariz, que é a parte mais saliente, e depois de um bocadinho de trabalho, vamos chegar mais ou menos, pronto, a este aspecto. E então aqui começamos a riscar, desenhar um bocadinho o grosseiro do que nós queremos fazer. Aqui a ideia é fazer um bocadinho uma máscara dali de Valdeporco, do concelho de Mogadouro, que é um ritual do período de Natal, que tem aqui uma serpente que sobe aqui assim e depois a cabeça sai aqui em cima do nariz. Portanto, tem aqui uma serpente e nós desenhamos, grosso modo, por onde é que devemos ir esculpindo. E deste lado tem uma salamandra. Portanto, encontram-se aqui o rabo da salamandra e da cobra. Aqui ao meio tem uma boca, assim bastante fechada, que nem tem riso, nem tem coisa nenhuma. E tem uma parte depois que leva aqui assim, à volta da boca, que é branca. Esses símbolos são próprios de cada máscara? Exatamente, cada máscara tem a sua tipologia. Obviamente que cada artesão faz ao seu jeito, mas a máscara, para ser admitida como um chocalheiro de Bem-Posta, um velho ou chocalheiro de Valdeporco, tem que ter os seus ícones que a diferenciam. Por exemplo, a do chocalheiro de Bem-Posta é preta e tem os ícones em vermelho. Esta é vermelha e os ícones podem ser assim mais azulados, mais pretos. Aqui leva dois olhos, não é? Aqui assim, que são olhos redondos. Tem assim um olhar, parece que fica com um olhar assim de infinito, de profundo. E depois aqui vamos começar a esculpir com goiva. Portanto, começamos a seguir as marcações que fizemos com o lápis de cor azul. Aqui o lápis de cor azul não foi utilizado propositadamente, calhou num lote de várias cores que eu vou utilizando e gastando, e começamos a produzir um alto relevo. É um trabalho de paciência. Uma máscara tanto pode levar 10, 12 horas, como 30, 40 horas, depende do tamanho e da complexidade da máscara. Uma máscara de chocalheiro, tanto do de Valdeporco como o de Bem-Posta, são máscaras bastante complexas porque têm muitos elementos dentro dela, digamos que ela conversa muito connosco. E é importante que nós tenhamos lá cada um dos elementos a conversar. Depois
Temos aqui esta que já está um bocadinho mais adiantada. Vemos aqui, depois ficou-nos a cobra aqui em relevo a sair de cima do nariz. Temos aqui a salamandra, a boca, e estes cornos, neste caso, são implantados. Às vezes há máscaras que têm os cornos e toda a indumentária inteiriça, nada é colado. Neste caso, os cornos saem assim mais para a frente e costumam ser implantados. Mas tudo o resto é uma peça única, não é? Que depois aqui fizemos o oco, não é? Depois de esculpir toda a máscara para o lado da frente, a cara, os elementos todos, então aí nós depois começamos a fazer a parte daqui de trás, o oco, que vai depois permitir pôr a máscara na cara. Se repararem, a máscara vai-nos também distorcer a voz, portanto, tudo está escondido dentro desta marca. Normalmente nós esculpimos com madeira ainda ligeiramente verde, porque é para ela não ter fissuras e depois vai secando devagarinho e não fica com rachas nem nada, e também se esculpe um bocadinho de forma mais fácil quando a madeira está verde. Normalmente utilizamos madeiras que são madeiras de crescimento rápido, madeiras que depois são muito leves, como é o caso do amieiro, como é o caso do chopo, porque são máscaras que podem andar 4, 5 horas durante o ritual, que pesam muito na cara. Portanto, convém que depois, secas, sejam madeiras muito levezinhas, que pesem o mínimo possível. Nós dizemos que fazer uma máscara é quase como uma colheita. O processo é um processo que se reparte ao longo do ano. Nós aí, por período de novembro, depois das árvores perderem a folha, vamos buscar uma árvore e trazemos-la para aqui, para a oficina. E começamos a trabalhar, a esculpir. Depois, cada máscara, em função de ser muito maior ou mais pequenininha, pode demorar entre 10 horas e 50 horas. A esculpir. Depois de esculpir, vai secar. Pode secar durante 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se for madeira muito dura, pode demorar até 1 ano a ficar a secar. No meu caso, por exemplo, do zimbro que nós temos aqui, ou, por exemplo, a azinheira, o carrasco, são madeiras muito densas, que demoram muito tempo a secar e há que as deixar às vezes mais de 1 ano. Depois de elas estarem secas, é preciso lixar aquelas partes todas e deixar aquilo certinho. Depois de lixar, é que vamos então para o acabamento. Normalmente fazemos uma pintura. Há máscaras que têm depois um rendilhado que é feito com uma navalha, como nós chamamos aqui na capa de honras, um picado. Fazemos-lhe um picado de ornamentação. Eu gosto muito de fazer esse picado, que parece que fica aquele trabalho enramado da capa de honras, que lhe dá ali uma beleza, não se sabe muito bem porquê, porque nós acabamos a máscara, está pintada, depois tiramos aquele bocadinho e sobressaem as cores da madeira por baixo. Depois, eu costumo acabar com tintas sempre de água, que não tenham diluentes, nem essas coisas todas. Já hoje em dia material desse muito em condições. Pomos uma veladura por cima. Eu gosto muito de fazer esse acabamento com veladura, de forma que as tintas não saiam assim muito garridas, parece que já foram usadas. Tudo técnicas, cada artesão depois tem as suas. Por exemplo, algumas técnicas, queremos escurecer uma madeira, por exemplo, esta madeira é muito clarinha, queremos escurecê-la, arranja-se um bocado de vinagre e põe-se lá uns ferros lá dentro durante 15 dias, depois passa-se aquele vinagre na madeira e fica a madeira quase preta. São técnicas que nós temos, que já nos vêm dos pais. O meu pai era artesão de madeiras e já me ensinava assim um conjunto de truques. Hoje em dia também existe tanta informação disponível nas redes, na internet, e a gente vai vendo, vai investigando, vai vendo o que se faz por aí. Eu sempre gostei de trabalhar a madeira. Isso desde pequenino. Nós dizemos aqui na região, aqui em Miranda, de pequenino aprendemos a aguçar paus. Aguçar paus é aguçar paus, que é pegar num pau e começar a cortar, assim, com a faca. Ir cortando.
e ir cortando, ir aguçando. Fazíamos umas varas, umas guilhadas, fazíamos paus para brincadeiras e então aí nós começámos a dominar a faca. Normalmente roubávamos a faca ao pai, que trazia sempre a sua palaçoula no bolso, e ele não deixava, porque a gente depois podia partir a faca e tal, aquilo era complicado. E depois a gente cortava-se. Logo de miúdos, 4, 5, 6 anos, a gente cortava, mas era uma aprendizagem que fazia parte das coisas. Depois, nunca se me perdeu esta magia que tem o cheiro da madeira, esta coisa de estar com a madeira à minha volta, seja móveis, seja o que for. E aí, por volta dos anos 2000, fizemos um documentário com o Lionel Vieira, que se chamava Entre Miranda e Japão, em que eu era o produtor local. Levava as pessoas, as gentes da filmagem, aos locais, e uma das coisas que filmamos foram rituais de inverno solsticiais de mascarados. Fomos ao Chocalheira Bem Posta, fomos a Valdeporco, fomos a Vila Chana, à Velha, esses todos. E eu achei aquilo de uma transcendência fantástica, rituais, se calhar que têm mais de 3.000 anos. Quando estamos lá, uma espécie de janelinha que abrimos até ao Neolítico e viajamos ali 3.000 anos. Achei aquilo de tal forma transcendente. Comecei a perguntar pelas máscaras, já ninguém fazia máscaras, e eu disse, eu podia fazer isto. E comecei um dia com um bocado de madeira, comecei aqui, neste sítio, a esculpir. E por acaso tive sorte, porque saiu uma coisa engraçada. No contexto da família, logo me deram, pá, isso é fantástico, tens que fazer mais e tal. E pronto, começou essa coragem. E a primeira máscara que eu fiz foi um chocalheiro, sem cornos, que oferecia ao Amadeu. Ainda o Amadeu a tem lá exposta aqui numa casa que tem em Sendim, que agora é de um dos filhos, e ainda lá está. É uma máscara que ainda hoje está na capa do meu Facebook ligado às máscaras. Eu, na essência, faço 3 grandes tipologias de máscaras. Umas são as máscaras rituais daqui da região, podem ser de Imposta, pode ser de Valdeporco, pode ser de São Pedro, pode ser de Constantinho, Carocho, pode ser de Dozilhão, de Vila Boa, enfim, máscaras de todos os lados. Essa é uma tipologia de máscaras que eu gosto muito de fazer e que são muito apreciadas por toda a gente. Outra tipologia de máscaras são máscaras rituais de outros sítios. Há um dia que me apetece fazer uma máscara mais de índole africana. Por exemplo, há aquelas da Sardenha, que são os boés e merduros, que eu adoro fazer porque são máscaras muito bonitas, embora eu depois não dê o mesmo acabamento que eles deem, nem tenha ali as mesmas coisas. Enfim, adapto um bocadinho à nossa maneira, mas gosto muito dessas máscaras e faço. Outra tipologia são as máscaras que eu invento da minha cabeça. Um dia que me levantei, olha, vou fazer uma coisa assim. Às vezes tenho as encomendas, gente que me pede coisas específicas. Há gente que já me pediu a cabeça de um porco e eu tenho de fazer um porco, um bízaro. Há um rapazito aqui em Sendim, que é daqui da etnia cigana, que até tem um problema numa mão e que tem muito jeito. E já esteve aqui comigo, eu já lhe expliquei, olha, faça assim, faça assim, faça assim. Claro que isso depois é preciso treinar, estas coisas, estes conteúdos são conteúdos que se aprendem fazendo. Não há muita forma são estas coisas das artes, se não fizermos, a gente não avança muito. Obviamente que a gente pode ensinar truques, como eu estive a explicar aqui, olha, damos uns cortes aqui, damos uns cortes ali, a gente depois também eu já fiz mais de 600 máscaras. Esta fase de produzir o alto relevo é uma fase também assim um bocadinho grosseira, não é? Portanto, vamos retirando madeira e de forma a conseguir produzir relevo. Que depois todas estas partes a gente começa a igualizar, não é? E no fim as coisas parece que é uma espécie de magia, tudo bate certo, tudo encaixa, tudo tem que parecer uma coisa
há umas partes que às vezes temos os veios da madeira que se entrecruzam, nós temos que lhe andar sempre ao jeito, que é para a madeira não ir por onde não queremos. Neste caso é uma máscara simples, singela, relativamente pequena, não é? Pronto, não tem assim tanto cuidado, porque há de ser uma máscara que depois há de ser mais pequenininha e, em princípio, o valor pelo qual se vende é mais baixo, portanto nunca será daquelas máscaras. Às vezes, por exemplo, já cheguei a fazer máscaras que depois são utilizadas do ponto de vista ritual, e essas máscaras que fazemos rituais, quer dizer, têm uma complicação grande porque têm que ser aceitos pela comunidade. E, portanto, se foge ali aspectos que a comunidade acha que não fazem parte da sua máscara, que tem na sua cabeça, que já herdaram dos seus antepassados, é um processo depois complicado. Depois de esculpirmos a máscara, como eu disse, algumas máscaras levam colagens, por exemplo, estas aqui levaram os cornos implantados, mas estas aqui são todas inteiriças. E depois também depende um bocadinho da madeira que temos. Temos de trabalhar com o material que temos na mão, não podemos rejeitar nada. A madeira ser bonita, ser feia, se tem ali uma coisa, às vezes até aproveitamos para fazer uma máscara específica com a madeira. E então aqui pomos, chamo-lhe o meu estendal, as máscaras a secar. Há máscaras, por exemplo, que fazemos que têm que estar 1 ano a secar. Outras máscaras, por exemplo, esta máscara, por exemplo, que é um chocalheiro, que há de sair daqui um chocalheiro pimpão, bem galano, bem guapo. Depois leva implantes aqui de cabelos, aqui em cima de crina de cavalo, pronto, vai ser pintado, lixado e tudo mais. Mas esta máscara deve estar aqui há sensivelmente 3 meses a secar. Quando eu coloquei aqui esta máscara para secar, acabada de fazer, ela devia pesar uns 3 quilos. Agora pesa 700 gramas. Portanto, está aqui a perder água. E como se vê, não há fissuras, não há rachas, não há nada. Pronto. E então deixamos aqui as máscaras neste espaço a secar. Aqui, estes são chocalheiros dos grandes. São chocalheiros que vão ser para vender, digamos, a colecionadores, peças que valem mais de 500 euros. Aqui já temos um conjunto de chocalheiros mais pequenos, mais humildes, poderão ser vendidos a partir de 150 euros. Aqui temos um chocalheiro de balo de porco, ou velho de balo de porco. São troncos mais pequenos que pronto, também esculpimos mais rápido, mas tem que cumprir aqui a sua quarentena de secagem. Aqui temos 3 caretos de balo de porco. É uma máscara, pronto, aqui estas bastante grande, que são máscaras difíceis de fazer, porque tem aqui a serpente em cima, são aqui 2 cornos de carneiro, e a serpente que se enrola, a sair com a cabeça aqui, que se enrola aqui nos cornos, não é? É tudo inteiriço, nada é colado, nada... e é uma máscara muito trabalhosa, que é preciso muito cuidado para ela não partir, e mesmo assim, às vezes, na secagem ela pode, ela sozinha, abrir. Mas a gente, quando acontece isso, cura. Por exemplo, esta máscara, que devia pesar para aí os seus 5 quilos quando eu acabei de a esculpir, agora é uma máscara que não chega a 1 quilo. E ainda vai perder mais água, de certeza. Depois teremos que lixar, uniformizar estas coisas todas e tal. Há aqui máscaras, às vezes, que são feitas, por exemplo, máscaras que às vezes temos encomendas rápidas, coisas para mais rápido e tal. Temos que fazer com madeira seca, porque não necessita secagem. Por exemplo, esta madeira é um chocalheiro de nogueira, que já foi feito com madeira seca. Por exemplo, esta é uma das máscaras que eu faço de rituais de outros sítios. Isto é uma inspiração africana, como esta aqui também.
São máscaras que, sei lá, aqui dá-me um ar daquelas figuras de Picasso, onde tudo está minimizado. Parece que ali a simplicidade se fez lei. 2 olhos, 2 testículos, um nariz, um falo, uma boca, uma vagina. E está tudo feito, está tudo representado aqui da história, que aqui é a mesma coisa, não é? 2 testículos, um falo ou um triângulo púbico, e uma vagina e um coração que inscreve isto tudo. E está resumida a temática da máscara. Estas aqui, por exemplo, estas 2 máscaras são feitas em freixo. É uma madeira daqui, um bocadinho mais pesada, mais densa, branquinha. São 2 máscaras, estas 2 aqui do velho de Val de Porco. Mas pronto, que já tem ali um cachique de uma invenção, que a cobra sai mais cá por cima, sai aqui mais tal, já tem que a madeira nos permitir, o tronco, esse tipo de coisas, e às vezes sai, outras vezes não sai. Pronto, esta já é uma máscara, pronto, toda inteiriça, com os próprios cornos e tal. Esta é uma máscara de Vila Boa do Azelhão, uma máscara que eu gosto muito, que o grande artesão Fontenetti fazia na perfeição, e é uma máscara que tem uma característica extremamente interessante, que é, enquanto a totalidade das máscaras que vocês veem aqui, não é? O nariz sobressai sempre para fora da cara da máscara. Este não, este nariz está alinhado com esta parte do lábio e com a língua. Portanto, nós temos que escavar aqui esta parte para produzir esta espécie deste sorriso que tem aqui. E é uma máscara específica. Parece que tem aqui na testa estas arcas, parecem umas costelas daqui do peito a arcar. Aqui tem um penteado extremamente interessante e é uma máscara fantástica. Estão a ver? Temos aqui a língua que pende, aqui no fundo bem equipada com os seus os 2 testículos, e é uma máscara que é preciso ter muito cuidado ao fazê-la, porque ela aqui está toda aberta, todos estes dentes está aqui toda aberta, portanto ela só tem estes 2 pontos de ancoragem aqui, não é? Se parte aqui, se há aqui qualquer coisa que não corre bem, isto desgraça-se tudo. Portanto, é uma máscara que há que ter algum cuidado. Quando fazemos os dentes aqui todos abertos, podemos às vezes deixá-la algum ligado para ter mais precaução, mas o artesão que se preze há de fazer algumas assim, com a dentadura toda aberta. Estes aqui em baixo são máscaras dos tais rituais da Sardenha, que depois têm que ser lixadas e depois pintadas e depois enramadas com aquele picado que nós chamamos aqui, que se faz na capa de honras, e são máscaras que depois são muito elegantes. São máscaras que também dão um especial trabalho no que eu chamo a simetria. Os rostos da cara são simétricos. Quanto mais simétrico for um rosto, mais ele é belo, mais nós temos a impressão que ele é belo, que está tudo bem ali. Portanto, fazer esta simetria bonita, os cornos que não vão muito para... Portanto, tem que ser bem simétrico, por isso é que eu traço aqui estas linhas todas e às vezes para colocar os olhos. Apesar de tudo, temos os olhos às vezes mais acima, outros mais abaixo, outros mais abertos, mas é uma máscara que é preciso ter muito cuidado sobretudo com a simetria.